Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você consegue tirar a folga do porta-pinça, tá? Para quem acompanha o canal, eu já cheguei a fazer até alguns testes de corte e mostrei que a minha máquina estava apresentando, digamos assim, uma variação que eu acabei atribuindo à estrutura, que é aquela variação de tensionamento, tá? Já que a estrutura não é perfeitamente travada. Só que depois analisando, óbvio que ela deve ter sim uma folguinha relativa digamos assim, o tensionamento da estrutura, já que, por exemplo, quando eu trabalhava com passe de 2 milímetros, fugia 1 milímetro. Se trabalhasse com passe de 4 milímetros, fugia praticamente 2. Só que depois analisando, o que eu vi? Eu vi que o porta-pinça, vou colocar ele do jeito que ele está aqui, ó, ele tinha esse joguinho, tá? Ah, mas agora tá com um belo de um jogo. Antes estava um pouquinho menor. Por que eu tive que fazer isso e, vamos dizer assim, meio que aumentar esse jogo? Mostrei no outro vídeo se você tivesse problema com a questão do travamento, que é quando você tentou colocar o porta-pinça, travava ele com os parafusinhos que vem e, digamos assim, se acontecer de forçar demais ele girar em falso, ele meio que come o parafuso e o porta-pinça fica solto. A ideia era para fazer isso daqui, ó. Pode ver que o meu eixo ele tá furado, tá? Então você faz a marcação com uma broca mais fina que a rosca, depois você tira o porta-pinça e faz uma entradinha, e faz uma entradinha no eixo, tá? E também, enfim, se você tiver uma furadeira de bancada, isso vai ajudar bastante. Mas enfim, agora tá com uma folga razoavelmente grande aqui. Por que eu tive que fazer isso? Porque a folga que tinha antes não me permitia fazer muita coisa para tirar essa folga. E eu desconfio que esse porta-pinça, por exemplo, a parte do encaixe aqui, a parte de cima, a parte mais superficial dele, ele tá mais próximo do que deveria ser, os 8 milímetros. Só que um pouco mais para baixo, ele tá um pouquinho maior. Então por isso que tem o balanço. O balanço ficava embaixo. Só que eu não conseguia colocar nada aqui a princípio de maneira para tirar essa folga. Porque se eu tentasse colocar a chapinha de alumínio, a diferença que tinha antes, ela cortava a chapinha. Então eu não conseguia encaixar aqui. E qualquer outro material mais fino que aí só seria alguma coisa plástica, por exemplo, um plástico, alguma coisa assim, se aquecer depois vai acabar voltando o problema, já que vai acabar derretendo. Então o que eu fiz? Eu aumentei um pouquinho a diferença, ou seja, eu reduzi um pouquinho o tamanho do eixo aqui. Como eu fiz isso? Com ele aqui na máquina mesmo, cortei aqui uma tirinha de lixa, liguei ele, tá? E segurei aqui e fui desgastando um pouquinho. Para que me permita agora compensar a diferença com a chapinha de alumínio. Então eu fui lixando um pouquinho e testando. A diferença tem que ser o suficiente que eu consiga compensar com a chapinha de alumínio, de maneira que eu coloque ela e ela não corte, como está aqui, ó. Aí você corta um pedacinho, você dá meio que esse formato arredondado nele aqui, ó, para ajudar também. O porta-pinça ele é vazado e você vai colocar aqui, ó, tá? Agora ele já consegue entrar sem cortar. Agora é só a questão, ainda tá com uma folguinha, aí eu corto essa tirinha de alumínio um pouquinho mais larga, tá? Para compensar. Se você quiser colocar uma de cada lado e tudo mais, também dá. Mas, por exemplo, aqui eu só vou precisar cortar ela um pouquinho mais larga, mas em compensação do que tinha antes, tá muito melhor. Então tava livre assim. Então parte do problema que eu tava tendo era por causa disso. A folga tava aqui, ó. Tá? Então basicamente é isso. Uma chapinha de alumínio você vai conseguir compensar, tá? Ela vai ter que entrar bem justa. Aqui entrou muito fácil, por isso eu vou ter que cortar uma mais larga. Mas, digamos assim,
você vai aumentando ela, ela tem que entrar meio que forçado, tá? Então essa seria uma alternativa se tiver com folga no eixo. E na questão do se estiver patinando, aí fica essa possibilidade de fazer o furo e uma entradinha no eixo para que os parafusinhos eles travem no eixo e não tenha esse problema de rodar. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?